Olá, meus caros, Clóvis Renato, gestor de projetos para supermercados, e hoje aqui novamente, continuando a nossa série aí para a VR Minas Gerais, alguns conceitos de implantação, algumas dicas que realmente eu acredito como administrador, como gestor de negócios, acredito que podem fazer toda a diferença no cliente de vocês e realmente elevar o conceito aí do trabalho de vocês como implantadores dentro do supermercado e também da VR Software como um ERP, tá? Nós falamos ali no vídeo 1 a respeito daquela chegada dentro do cliente, né? O que o representante comercial conversou, quem são as pessoas que vão participar, qual é o nível da inteligência que eles têm, como a gente dá uma freada na ansiedade desse pessoal para realmente colocar uma sequência lógica e racional para que o trabalho realmente flua de uma maneira ali, do jeito que tem que ser, na verdade, né? E hoje eu queria trazer aqui nesse bloco 2 três situações que eu também acho que vão causar bastante impacto no cliente no momento dessa implantação e para que vocês tenham força para que o cliente realmente acredite que esses passos aqui sejam importantes, tá? Eu vou usar a lousa para apoio aqui e vamos explicando aí. Itens importantes. O primeiro deles, classificação mercadológica, tá? Esse item é de extrema importância porque é por ali que o supermercadista, gerente, líder, enfim, toda a equipe que de alguma maneira trabalha em cima de números e precisa saber dessas informações, né, tem subdividido os grupos de vendas, tá? O sistema VR ele é muito bom para fazer classificação mercadológica, vai até 5 níveis. Em muitas empresas não é necessário chegar nesse nível de detalhamento. Eu gosto de trabalhar até o terceiro nível, porque ele realmente ele contempla ali bastante com detalhes essa segmentação, tá certo? E é o suficiente. Logicamente, quando vai importar a base de dados do cliente, vai importar a base de dados do jeito que o cliente está. E imagine-se a priori que o sistema anterior sempre é um sistema aquém do que está sendo adquirido agora. Pode acontecer o contrário, alguém que está pagando um software que é muito para a empresa dele, é muito software para pouca empresa, vamos usar isso aqui, ou é um sistema caro e está recuando um pouco num software um pouco inferior, não é esse termo que deve se usar, mas enfim, ele está recuando um pouco. Então a hora que puxa essa base de dados é a máscara que está aí da empresa. E geralmente quando as pessoas estão melhorando o software, essa base de informações às vezes não é boa. Então ela vem para o cliente daquela maneira e aí é importante a gente frisar para o cliente essa importância da classificação mercadológica. Por quê? Num primeiro nível, e eu vou estar mostrando aqui logo para vocês, num primeiro nível, ele é a divisão macro dos setores. Como é composta a nossa loja? Qual é a composição estrutural dela? É isso que vai estar no primeiro nível. Então nós temos lá essa classificação que eu levo para nós dentro da consultoria e eu levo para os nossos clientes. Eu tenho a parte de mercearia alimentos, eu tenho a parte de mercearia não alimentos, o centrão da loja, o miolo da loja. Mercearia alimentos, mercearia não alimentos. Depois eu tenho açougue, padaria, hortifruti, salsicharia, framberia ou frios, como queiram chamar. Eu tenho a parte de laticínios, que é toda aquela parte da danoneira ali, tá? Muitas lojas têm rotisserie, outras não. E os produtos de PAS também separados. PAS o que são? Produtos de autosserviço. Produtos de autosserviço congelado e produtos de autosserviço resfriado, tá? O interessante de estar fazendo essa classificação mercadológica na hora de estar conversando com o cliente tem várias vantagens, tá? Eu vou dar uma sinalizada em alguns aqui. Primeiro é a observação. É conseguir observar os resultados setoriais. Quanto vendeu a mercearia de alimentos, a não alimentos, quanto vendeu a açougue, quanto vendeu a padaria. Isso
consequentemente já vai dar a noção das margens setoriais, tá? Cada setor trabalha com uma margem diferente de valores agregados, que é o resultado das margens final do supermercado. Então, se o empresário ele conhecer os gatilhos e quais são as margens de cada setor que ele tem que trabalhar, ele vai conseguindo fazer um acerto dentro da loja dele para atingir a melhor performance, correto? Dentro de uma classificação mercadológica bem estruturada também, para quem são empresas que vão trabalhar com margem bruta, que a indicação é para empresas do lucro real, nosso próximo tópico é margens, e os impostos fazem toda a diferença, essa segmentação por níveis, um exemplo, bebidas, cervejas, essa segmentação 600 ml, 350, long neck, zero álcool, cervejas especiais, ela vai trazer uma qualidade de tributação muito maior. Por quê? As empresas, até mesmo como a Master Fisco, que é um braço da VR, ela faz a organização dos impostos mediante NCM. Então, se eu tenho produtos que são similares, todos eles dentro do mesmo grupo, cervejas 600 ml, todas e somente cerveja de 600 ml dentro desse grupo, o que é a tributação para uma é para outra. Então, só na visualização as pessoas conseguem identificar se existem erros ou não nessa questão da tributação. Vai passar pela empresa que faz a correção, exemplo Master Fisco, mas a própria loja vai ganhando inteligência a respeito desse assunto. É muito ruim quando você vai conversar com qualquer tipo de empresário, dono do supermercado, e você toca em alguns assuntos e ele está totalmente ignorante nessa situação, ele não conhece. Então, se a VR Software conseguir, além do software, dar umas pitadas de inteligência para a loja e a loja perceber isso, o nosso valor de produto aumenta muito. Ele aumenta muito. Uma outra característica importante ali da classificação mercadológica bem estruturada, quando a loja estiver bem avançado, é fazer por centro de custo. Então, por exemplo, qual que é o custo do funcionamento de um açougue e de uma perfumaria? O açougue é infinitamente mais cara a operação dele. Por quê? Funcionários mais caros, eu tenho que ter 7, 8, 10 açougueiros lá, enquanto eu tenho 2 repositores de perfumaria. O rateio da energia é infinitamente maior para o setor de açougue. Então, essa questão de quanto custa cada setor também fica muito clara para o cliente. Tá? Então, esses benefícios da classificação mercadológica, elas têm que ser evidenciadas por nós que estamos levando esse conceito lá para o supermercado, para que realmente o empresário se dedique. Ele se dedica a trabalhar nessa questão. E quando ele se dedica a trabalhar nessa questão, ele vai usar melhor o software, ele vai ter uma observação melhor, consequentemente vai ter uma percepção melhor a respeito do nosso produto e fazer indicações a respeito dele. Tá? Vou mostrar aqui agora um pouquinho mais a respeito da classificação mercadológica, uma sugestão, tá ok? Beleza. Olha, um outro ponto importantíssimo para nós que somos ali, que estamos fazendo a implantação, apagar aqui, acabei colocando um tópico só, mas não precisamos se guiar por aqui não, vamos aqui na conversa. É a entrada de produtos, tá? Entrada. Então nós sabemos de todo o processo que tem ali, não vou falar de compras, depois de efetuada a compra, orçamento, tudo que lá, chega o XML para a gente, chega a nota fiscal e a gente vai dar entrada nessa mercadoria. É muito importante esse treinamento ser bem feito para as pessoas que vão fazer essa entrada de mercadoria, tá? Por quê? Veja bem, eu tenho uma série de características de entrada de produto. Quando entra produto para mim na loja, existem algumas diferenças e ele tem que ser notado, ele tem que ser separado essas questões, cada produto no seu devido lugar. Um exemplo, produtos para revenda, tá? Que aí no VR é o praxe escrito entrada de mercadoria, se eu não me engano, que é o item 1, alguma coisa assim, tá? Então o produto para revenda é a grande maioria dos produtos que nós temos. Ele tem uma característica própria, ele tem um CFOP próprio, enfim, e ele abastece informações próprias, né?
ele abastece a parte fiscal, ele abastece a parte financeira, ele abastece estoque, praticamente ele abastece tudo que precisa. E quando eu estou entrando com insumos, que é lá para a padaria, eu compro farinha de 50 quilos, eu compro produtos lá específicos do setor de confeitaria, eu compro insumos para o açougue. Ele tem que ser lançado separadamente, ele tem que ser lançado em produtos para industrialização, tá? Por quê? Tem características tributárias diferentes. Nós fazemos, quando está no lucro real, aquelas diferenças que a gente fala de lucro real e simples, elas começam a aparecer agora. Eu tenho crédito, o crédito é maior de produtos para industrialização. Tá? Então eu tenho que estar no tipo de entrada designado que esse produto é um produto para industrialização. Tá? A hora que isso vai lá para o fechamento fiscal, a contabilidade já observa isso e já faz o tratamento necessário para esse tipo de produto. Tá? Produtos de uso e consumo. Eu compro produtos para limpeza do meu supermercado, galões de 50 litros, enfim, embalagens institucionais. Eu tenho que ter essa modalidade de entrega de material de uso e consumo para esse produto entrar onde ele deve entrar e acontecer a mesma coisa. Características fiscais diferentes e ele está separado lá. Tá? Equipamentos de proteção individual, por exemplo. Chegou um produto para mim e aí essa característica, ele tem uma entrada específica lá. Então nós temos que ter essa observação e investigar ali qual é o conjunto de entradas que o nosso supermercado tem para instruir o nosso pessoal. Uma coisa muito importante, tem um relatório no sistema que é o relatório de entrada e saída. Eu uso muito esse relatório para saber se a empresa está comprando produtos dentro dos limites e dos parâmetros equivalentes ao seu movimento de compras. E por que isso é importante dizer? Porque quando eu vou configurar lá o que eu quero que apareça no relatório de entrada e saída, por exemplo, as minhas saídas vão ser minhas vendas e as minhas entradas tem que ser só os produtos de revenda para fazer a comparação com os produtos de saída. Tudo que saiu para mim é venda. Eu preciso que abasteça as entradas, tudo que é relativo a essa venda. Então vai entrar aquele produto, entrada de mercadoria, que é o produto de 1 para 1 revenda. O insumo vai entrar ali, porque ele vai se transformar em produto e vai sair em venda. Tá? O uso e consumo não entra, o EPI não entra. Então é preciso começar a observar esse tipo de movimentação para saber como que eu vou fazer a configuração dentro do cliente. E a hora que ele tira um relatório, a hora que ele comece a observar os relatórios, ele sinta firmeza no software. Né? Às vezes o cliente não tem nenhuma noção de gestão. Aí ele vê alguma coisa na própria internet, alguém faz uma visita para ele, comenta e ele vai no sistema buscar essa informação e essa informação não está configurada certo, ele fica com muita dúvida. E cliente com dúvida diminui a credibilidade dos nossos produtos. Tá certo? Eu acho bastante interessante estar observando a respeito dessa modalidade. Se tiver dúvidas eu vou ficar à disposição para tirar ali, mas essa entrada de mercadoria então, extremamente importante. E uma situação que eu vejo muito dentro do cliente também, que é preciso até botar no papel e investigar a respeito das entradas de mercadoria. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo do Ceasa. Eu vou no Ceasa 3 vezes por semana e lá no Ceasa ele me dá o vale do que eu estou levando. Vale da segunda, vamos usar assim, ó. O vale da segunda-feira, o vale da quarta-feira, o vale da sexta-feira. Na semana seguinte, vamos dizer que no sábado dessa semana aqui, ó, no sábado, ele me emite a nota fiscal referente a isso aqui. Como que a gente vai entrar isso aqui no sistema? Como é que a gente vai entender isso aqui? O que cada uma dessas modalidades vai alimentar dentro do sistema para desencadear o que realmente precisa ali para frente? Só um exemplo. Olha, a hora que entra os vales para mim, o que ele faz? Ele alimenta o meu estoque e ele me permite alimentar o custo, né? A atualização de custo. Alimenta estoque, alimenta custo. Eu vou decidir, ele alimenta o meu financeiro? E se ele alimenta o financeiro aqui, ele não pode alimentar o financeiro aqui, senão vai dar duplicidade. Não, eu vou decidir que o financeiro vai ser alimentado só pela nota fiscal. Então então aqui alimenta estoque, atualiza custo, nota fiscal, alimenta o financeiro, alimenta a escrita fiscal.
Vocês conseguem entender essa diferenciação e por que é tão importante fazer essa observação? Então, quando vai cadastrar essas modalidades de entrada e explicar para o cliente, isso traz bastante credibilidade. E eu falo isso com propriedade, porque eu já fui muito cliente fazer consultoria, cliente da VR, e eu não tenho receio nenhum de falar isso. Esse cadastro feito de qualquer maneira, o cliente nem sabendo o que é isso. E esse é um relatório gerencial extremamente importante para o supermercadista começar a acompanhar como é o movimento de compra dele, tá? Então, extremamente importante isso aí. Sem dizer que depois dessa entrada, eu tenho para açougue desmembramento, eu tenho os associados, eu tenho perdas naturais que vão ter que ser cadastrado em muitos produtos. A gente pode até falar um pouquinho depois a respeito disso. Vamos falar das coisas macro por enquanto, sem entrar no detalhe. Então essa entrada de mercadoria aqui, uma coisa muito importante e nós temos que dar ênfase no cliente. Então muitas vezes não é só ensinar a pessoa, a menina que está lá a puxar o XML, entrei com a nota fiscal, ótimo, fechou, e aqui que acabou o processo. Isso é só a ponta do iceberg, tá certo? Eu vou apagar aqui, porque agora é o assunto mais complicado ainda. Margens de lucro. Qual a margem que o supermercado vai usar como margem padrão? Qual é a margem que ele usa hoje? Essa é a primeira pergunta. Senhor dono do mercado, senhor supermercadista, administrador de preço, comprador, qual é a margem que nós usamos hoje? Qual que é a nossa referência? Muito possivelmente vai ser o markup. Porque ele é usual no comércio, ele é o mais fácil de ser trabalhado, ele é o que as pessoas mais têm entendimento, mas para nós de gestão não serve. Ele não serve de base. Por quê? Porque ele não demonstra o real ganho da operação comercial. O percentual que o markup, que é a margem sobre custo nossa do sistema, mostra, ela não serve para nada para mim. Eu vou explicar por quê, tá? E qual é a margem que nós devemos trabalhar? Qual é a margem ideal para o supermercadista trabalhar? Se nós formos implantar lá uma semente na cabecinha dele, das pessoas que trabalham com ele, que ele precisa migrar para um outro tipo de precificação, para um outro tipo de observação, de movimentação comercial, o que é que nós temos que pincelar ali para ele? São duas situações bastante distintas, tá? Uma, de volta àquela questão do Simples Nacional e lucro real. Quando a empresa está no Simples, vamos usar aqui, ó. Quando ela está no Simples, ela pode estar usando a margem sobre venda. Por quê? Porque o cálculo de tributação desse cliente, ele é pela faixa do faturamento. Ele não leva em consideração todas as nuances de crédito, de PIS, de COFINS, de CM, se é ST, se não é, se é 12 na entrada, 18 na saída, que for. Toda essa complexidade da legislação tributária, ela é ignorada e ela é substituída por qual que é a faixa de faturamento que você está? Ah, eu faturo de 300 a 500. Bom, você paga X% de imposto sobre o faturamento. Acabou a história aí, tá? E quando a empresa está no lucro real, a partir de 500 mil já vamos achar as empresas todas no lucro real, já deveriam estar se preparando para migrar para o lucro real. Margem bruta. Por que a margem bruta? Porque a margem bruta, ela é a margem de ganho da loja, já fazendo a compensação de crédito e débito dos impostos de entrada e de saída e mostrando a lucratividade. Se vocês que estão aí com o sistema, ó, qual o lucro?
pegarem e forem dar uma olhada, qual que é o cálculo que vai aparecer lá embaixo, o valor do lucro no VR, no relatório de vendas, vendas período. Tem aqui toda aquela informação de venda. O que é que está mostrando o lucro aqui? O que é esse cálculo? É o valor da venda, menos o imposto de saída, menos o custo da mercadoria, sem o imposto. Vê que os dois livres dos impostos já. Você vai ver que vai bater exatinha o valor do lucro, e a hora que eu divido esse lucro pela venda, é o percentual da margem que o próprio sistema está mostrando. Tá certo? Então, bastante interessante conhecer esse movimento, conhecer por que dessa margem, por que não dessa, tá? Então, olha só, eu vou apagar de novo, então nós vamos esquecer o markup um pouco, por mais que o supermercadista use ela, e vou falar um pouquinho sobre a margem sobre venda. Margem sobre venda. Margem sobre venda. O que é esse cálculo aqui? Ele vai dar lá que eu comprei um produto por R$10, certo? Eu vendi esse produto por R$18, certo? Qual que é a diferença? Qual que é o meu lucro nessa operação comercial aqui? R$8, correto? Se R$8 é o meu lucro, eu vou tirar ele da onde? Da onde eu vou tirar ele? Desse senhorzinho aqui, que é o dinheiro que eu tenho na mão, é o dinheiro da minha venda. Esse é o dinheiro que eu tenho. Então, quando eu divido os R$8 pelos R$18, ele vai ser igual à margem sobre venda. O markup ele engana por quê? Porque ele pega esses R$8 e ele divide pelo preço da compra. Como o preço da compra ele é menor, o meu lucro é maior. Só que não é a realidade, como eu mostrei. O dinheiro que eu tenho é esse daqui. Por isso que eu faço depois no fechamento financeiro a correlação direta. Qual que é a minha margem de ganho, ou margem sobre venda, ou margem bruta, perante o custo operacional. Se eu tenho aqui 26% de margem sobre venda, são números aleatórios. Eu vou ter 24,5% de bruta, porque aqui já está tirando os impostos, né? Se eu tenho 20 de operacional, 26 menos 20, 6 de lucro bruto. 24,5 menos 20, 4,5 de lucro bruto. Esse é o conceito de margem. Esse é o conceito de margem. E por que o markup ficou tão evidente na hora do supermercadista trabalhar com essa margem? Porque é fácil de colocar essa margem. Eu pego R$10 o preço de compra, eu coloco mais 20%, ele já vai dar o meu preço de venda, correto? Ele já vai dar o preço de venda. Comprei um produto por R$10, eu coloco 80% de margem, ele vai me dar o preço de venda de 18. No cálculo da margem sobre venda, nós achamos a margem aqui com bastante facilidade, porque eu já tinha o valor da venda. Agora a pergunta é, para fazer a precificação com a margem sobre venda, como é que eu coloco essa margem sobre venda? Como é que eu faço a precificação? Como é que eu coloco que eu quero 30% de margem aqui? Vamos usar esse valor aqui, ó. Como é que eu falo que eu quero colocar, que eu quero ganhar 30% de margem? Vamos usar 30%, o 30% de margem. Como é que eu vou chegar nesse preço final aqui? Como é que eu vou fazer para chegar nesse final? É preciso fazer um raciocínio matemático agora, tá? Vamos ver se dá para entender por aqui. Se eu quero 30% de margem sobre venda de um produto, como que eu vou fazer na hora de colocar o preço? Eu tenho que fazer um cálculo separado. Eu vou usar um fator de multiplicação depois. Na verdade, é um fator divisório. Não sei se vocês já ouviram falar em markup divisor. É isso aqui que eu vou explicar agora. Eu quero 30% de margem sobre venda. Eu tenho 100%, que é o máximo. 100% é sempre 100%, né? Quanto que eu quero de margem? 30 menos os 30%.
eu tenho um resultado aqui igual a 70%, correto? Que é a diferença pelo outro. Como ele é um coeficiente divisor, eu vou usar esse coeficiente divisor aqui, ó, 0,70. Pego o preço de custo, divido por esse coeficiente, ó, R$10, dividido por 0,70, ele vai me gerar o preço de venda. Um minutinho só que eu vou pegar a calculadora aqui, ó. Vamos conferir para ver se bate? Se eu pegar R$10 dividido por 0,70, eu cheguei com o preço de venda aqui, vou colocar em azul, de 14,28, certo? Vamos tirar a prova fazendo esse raciocínio aqui para saber se essa margem aqui chegou nos nossos 30. 14,28 é o nosso preço de venda, menos os R$10 que foi o preço do custo. O meu lucro dessa operação foi R$4,28. R$4,28. Divido pelo preço da venda, que é o dinheiro que eu tenho na mão, 14,28, igual, aqui na calculadora, deu 29,977897,8 até chegar no final aqui, porque considera essas casas de vírgula. Se eu trago para duas casas, aqui ó, os 30%. Entendeu? Então esse é o raciocínio para precificação com a margem sobre venda. E isso o supermercadista muitas vezes tem dificuldade de fazer. Tá certo? Então é um primeiro passo aí para vocês também, para entender um pouco a respeito dessa questão da margem, da importância que é, mas vocês que estão indo cliente, tem que saber como funciona esse mecanismo, tá? E a margem bruta, eu só vou riscar aqui, ó, a margem bruta, ela usa o mesmo conceito, só que aqui, tanto no preço de venda, de compra, como no preço de venda, ele já vai levar em consideração o crédito que eu tenho aqui, centavos, né? Eu tenho um crédito aqui que ele já vai fazer isso, e aqui eu tenho um imposto de saída, e ele já vai fazer. Então esses valores, tanto de entrada quanto de saída, vão sofrer uma pequena alteração, por causa dessa tributação, e a linha de raciocínio, o cálculo o mesmo, para chegar nessa base de dados aí, tá certo? Eu acho, já, só não querendo ser repetitivo, mas sendo esse assunto da margem de extrema importância, é bom que a gente conheça. Se vocês tiverem dúvida, eu vou estar à disposição para a gente discorrer um pouco mais a respeito desse assunto. Então aqui nessa parte 2, classificação mercadológica, entrada de mercadoria, margens de lucro. Beleza? Um abraço e até mais.